Olá pessoal, professor Eliseu, mais uma aula de inglês. O nosso tema hoje vai ser Subject and Object Pronouns. Vamos aprender muito sobre esse tema. Antes de ir para o nosso conteúdo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal JAF Conecta. Todo vídeo que for lançado você vai poder assistir. Também não se esqueçam de dar o like e compartilhar, ok? Então vamos agora para o conteúdo. Subject and Object Pronoun. Subject and Object Pronoun. Vamos para algumas definições. O que vem a ser Subject and Object Pronoun? A subject pronoun is used in the subject of a sentence. Olha o nosso exemplo aqui. He is a nice person. Então, o subject pronoun ele funciona como sujeito de uma oração. Então, aqui temos nosso subject pronoun he. He is a nice person. Uma regra bem interessante é que ele vem sempre no início da oração, né? Geralmente ele vem sempre no início. Próximo. An object pronoun is used in the predicate of a sentence after an action verb or with a preposition. Então, o objeto pronoun, o pronome objeto, ele é usado no predicado de a sentença. E geralmente ele vem depois de um verbo ou de uma preposição. Olha o nosso exemplo. He is a nice person. I like him. Então, esse him é o nosso pronome objeto. Observa que ele vem depois de um verbo. Like. Ele vem do verbo, depois do verbo like. Ele complementa esse verbo. I like. Eu gosto de quem? I like him. Que se refere ao sujeito he. Beleza? Então vamos lá. Some more examples. Some students don't know what to think about him. Observa o pronome aqui. Object pronoun. Observa, ele está no final da frase e ele está após uma preposição, about. Some students don't know what to think about him. Pedro and I invite them to go fishing. Pedro e eu os convidamos para pescar. Observa, them, ele aqui é um object pronoun. Ele está vindo depois do verbo invite. Outro exemplo aqui. He is a friend of her and me. He is a friend of her and me. Ele é o amigo dela e também meu amigo. He é o pronome pessoal, subject pronoun. Her and me são os pronomes objeto. Cauã and Jessica are friends. They study at JAF School. Cauã e Jéssica são amigos. They study at JAF School. Então, eles estudam na JAF. Observa, they é o nosso pronome pessoal. E ele é o pronome, ele funciona como sujeito aqui, no início da frase. Eles. Eles quem? Cauã e Jéssica. Vamos ver os sujeitos, os pronomes subjects, subject pronouns, ok? Quais são eles? I, he, she, it, we, you, they. Então esses são os pronomes pessoais que vão funcionar como sujeito, né?
object pronouns. Você tem que observar que para cada subject pronoun tem o seu object pronoun específico. Então você tem que ficar muito atento a isso. Eu não posso misturar, certo? Então, o pronome objeto que se refere ao subject pronoun I estão aqui. Me, him, her, it, us, you, them. Me, him, her, it, us, you, them. Object pronoun. Subject pronoun. I, he, she, it, we, you, they. Então, agora vocês vão ver agora algumas frases para vocês observarem como utilizar os pronomes sujeitos e os pronomes objetos. I love my wife and she loves me. Observe o pronome pessoal, o subject pronoun I. I love my wife and she loves me. Lembra, me se relaciona ao pronome pessoal I, certo? Então, eu amo minha esposa e ela me ama. Então, eu não vou poder colocar novamente o pronome I. I love my wife and she loves I. Eu não posso fazer isso, então vou colocar o me. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. He bought a car to him. Ele comprou um carro para ele. Ele comprou um carro para ele. Então, o final da frase, né? Him. No início da frase, observa que temos aqui o pronome pessoal. She gave me a hug. I love her. She gave me a hug. I love her. Observe, temos o subject pronoun she, temos aqui o object pronoun me, após o verbo gave, e depois, para finalizar, I love her. Her está se referindo a quem? A she, né? Ao pronome pessoal she. It. John has a kite. He gave it to his little son. Então, John tem uma pipa. E ele deu a pipa para seu filhinho. Então, observe. It é o nosso pronome objeto que está substituindo kite. Observem que os pronomes pessoais servem também para dar uma coesão, né, na escrita. Para você não estar repetindo as palavras. Então, nós usamos os pronomes objetos aqui para dar uma fluência no texto. Então, John has a kite. He gave it to his little son. Então, esse pronome it está substituindo kite. My friend wrote us a letter yesterday. Meu amigo wrote us a letter yesterday. Ele nos escreveu uma carta ontem. Us, referente a o pronome pessoal we. No caso aqui, se você observar, tem um pequeno erro aqui de incoerência, né? No lugar de my friend, correto seria eu colocar our friends, no plural, né? Our friends. Our friends. Our friend wrote us a letter yesterday. Nossos amigos, no plural, escreveram uma carta para nós ontem. Us. We, us. I promise you everything. Eu te prometo tudo. I promise you everything. Então, esse you
está funcionando como objeto, um pronome objeto, porque ele está vindo depois do verbo promise. Eu te prometo tudo. They lost their toys, but they found them. Eles perderam os brinquedos deles. Eles perderam os brinquedos deles. But they found them. Mas eles os encontraram. Found them. Então, esse objeto, pronome objeto, ele está se referindo a quem? Os brinquedos deles. Eu poderia escrever assim: They lost their toys, but they found their toys. Não soaria muito repetitivo? Então, para evitar isso, eu coloquei them. They lost their toys, but they found them. Então, o que é que vocês devem observar? Pronome pessoal, subject pronoun, sempre vem no início das frases. Eles funcionam como sujeito. I, he, she, it, we, you, they. Os pronomes objetos, eles vêm ou depois de verbos ou depois de preposição. E, muito clássico, no final das frases. Se está no final da frase, você sabe que ele não pode ser um pronome sujeito. Não pode ser um subject pronoun. No final da frase, ele nunca será um subject pronoun. Então, vocês têm que ficar muito atentos. Início de frase, subject pronoun. I, he, she, I, they. Final de frase, object pronoun. Me, him, her, them. Após verbos, object pronouns. Após preposição, object pronoun. Então, você sabendo isso, não tem como errar, você vai poder distinguir perfeitamente. Então, algumas tarefas. Você deve escolher qual pronome é adequado para cada frase. Se vai ser um pronome objeto ou um pronome sujeito. Subject or object pronoun. Vou dar um tempinho para vocês. João loves her or João loves she. They work at Santa Luzia Company ou them work at Santa Luzia Company. Guilherme is an excellent student. He studies hard every day. Ou him studies hard every day. Guilherme is an excellent student. He studies hard every day. Him studies hard every day. Qual é o correto? The teacher has many books. He gave them to I. Ou he gave them to me. Você deve escolher. Já deu tempo? Já creio que vocês já responderam, vocês já estão craques, né? Estão sabendo de tudo sobre subject and object pronoun. Então vamos ver agora, né, as respostas. Vamos observar aqui. João loves her, né? Por quê? Como eu falei para vocês, no final de frase nós não usamos subject pronoun, nós usamos object pronoun. Então o correto, João loves her. João a ama. Olha aqui. They work at Santa Luzia Company. Eles trabalham na empresa Santa Luzia. Lembra? Início de frase. Início de frase, eu vou usar subject pronoun. They. Guilherme is an excellent student. He studies hard every day. Falta um pontinho aqui. Então, ele estuda muito todo dia. Início de frase. He studies hard every day.
Eu não vou colocar o him. Então, subject pronoun. The teacher has many books. He gave them to I or me. Claro que nós vamos escolher o me. Por quê? Final de frase. Né? Final de frase. Vou usar o pronome objeto. Beleza? Então vamos só marcar aqui os object pronouns. Her, them, him, them. Ok. E os subject pronouns. They, eles, she, ela, he, ele, I, eu, e outro pronome objeto, me. Então, esse é o final da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer dúvida, estou aqui com vocês no Zap, entre em contato comigo, mas repito a aula, assistam quantas vezes forem necessários. As atividades vão ser postadas essa semana, justamente parecidas com as atividades que eu trabalhei com vocês aqui na nossa aula. Tenham um ótimo dia e até mais.